O impacto na coluna faz mal. O impacto na coluna piora as dores na coluna lombar. Aí vocês já devem olhar e falar assim, nossa senhora, como assim o impacto não faz mal, né? Que eu estou falando que isso é uma crença, mas calma que eu vou explicar para vocês como que funciona. Basicamente, o impacto ele só é ruim em duas situações. Se ele for de menos, ou seja, a gente não dá nenhum impacto na nossa coluna lombar, ou se ele for demais, se eu der muito impacto na nossa coluna lombar. Tanto que é muito comum, infelizmente, atletas de alta performance, como jogadores de futebol, jogadores de vôlei, nadadores, desenvolverem dores crônicas na coluna lombar, por causa que esporte tem um excesso de impacto muito grande. Mas o que eu quero dizer que o impacto é uma crença que é gerada? Por quê? O impacto na dose certa, ele vai gerar hidratação para a coluna. O impacto na dose certa, ele vai gerar fortalecimento para a minha coluna. O impacto na dose certa, ele vai gerar uma maior função minha para sustentar o meu corpo para as atividades do dia a dia. E não, ele não vai ter a capacidade de fazer mal para a coluna. E por que essa crença é muito falada ainda hoje, é muito presente na cabeça das pessoas que têm dor na coluna? Porque muitas vezes a gente vai fazer exercício físico e a gente sente mais dor na coluna lombar no primeiro momento. E isso muitas vezes não acontece porque isso está fazendo mal para a coluna. Na maioria das vezes, se a prescrição for correta, isso acontece porque o nosso corpo tem um processo ali de adaptação com o tempo, até a gente conseguir de fato se adaptar, o corpo se adaptar e as dores melhorarem. E às vezes o processo de adaptação sofre um pouquinho de dor nesse sentido. E recentemente, tem feito muitos estudos sobre isso, foram avaliar uma das atividades que são mais assim proibidas quando a gente fala de dor na coluna lombar, que é a corrida. Muitas pessoas proíbem as pessoas de fazer corrida depois que descobrem algum problema de coluna, alguma questão de coluna, vamos dizer assim. E foram avaliar. E avaliaram o quê? Descobriram que a coluna de corredores é mais bem hidratada, os discos intervertebrais, que a coluna de pessoas inativas, que a coluna de pessoas sedentárias. E o que comprovou com isso? O que isso mostrou pra gente? Isso mostrou pra gente que o exercício físico na dose certa, o impacto na dose certa, só tem benefícios a nos dar em relação às nossas dores na coluna lombar. A corrida, por exemplo, além de dar essa hidratação, vai liberar substâncias químicas analgésicas maravilhosas para o combate nas dores na coluna acontecerem. Então, o impacto ele não é um problema. Na verdade, o impacto de uma musculação gera hidratação na coluna vertebral. A gente aumenta a mobilidade articular junto, estabiliza melhor a coluna, se prepara melhor para as atividades. Que muitas vezes a virada de chave para a gente melhorar as dores na coluna lombar é a gente conseguir, isso é um processo, não é da noite para o dia, mas é a gente conseguir perder o medo de se movimentar. Perder o medo de abaixar, que não tem problema nenhum abaixar, perder o medo de pegar peso, perder o medo de ir para uma academia, perder o medo de voltar a correr. Mesmo que a dor fique presente nessas atividades, aos poucos, é esse processo bem orientado e bem direcionado que vai contribuir para as nossas dores na coluna lombar realmente estarem melhorando. É esse o processo que vai contribuir para cada vez mais a gente ter uma analgesia, a gente controlar a dor e a gente poder fazer inúmeras atividades no nosso dia a dia. A gente poder fazer inúmeras atividades com qualidade, voltar para aquele esporte que a gente gosta de fazer.